Paz e bem, pessoal. Senhor, o que queres que eu faça? Muito bem, vamos continuar com o nosso estudo da legenda dos três companheiros. Então, estamos fazendo uma sequência, né, estudando cada capítulo, dividindo o capítulo da legenda dos três companheiros em dois ou às vezes até em três, tá? Então, se você não viu os outros vídeos, se você não conhece muito as fontes franciscanas, né? Então, volta lá no primeiro, veja aqui outros vídeos que nós temos aqui no canal Caminho de Assis. Bom, vamos continuar então o capítulo 8. Então, é 8.2. Nós estamos na segunda parte do capítulo 8. O que trata o capítulo 8 que nós vimos lá já no primeiro vídeo? É como que ele ouviu o conselho de Cristo, ele mudou de hábito, né? Deixou o hábito de eremita e botou uma túnica com a corda somente e buscou assim a perfeição. Então vamos lá. Veio, pois, o bem-aventurado Francisco com grande exultação do coração à casa dele, na tarde combinada, e ficou com ele toda aquela noite. Entre outras coisas, disse-lhe o senhor Bernardo. Então, o que está na casa de quem? Do primeiro companheiro dele, né? Então, depois aí praticamente 2 anos vivendo aí fora, já ter saído de casa, né? Já vivendo fora de Assis, depois aí praticamente 2 anos ele vai receber o seu primeiro companheiro. Disse-lhe o senhor Bernardo: se alguém obtivesse de seu senhor muitas ou poucas coisas, que conservasse por muitos anos e não mais as quisesse reter, o que de melhor poderia fazer delas? O bem-aventurado Francisco respondeu que as deveria restituir ao seu senhor, do qual as recebeu. E o senhor Bernardo disse: portanto, irmão, eu quero distribuir todos os meus bens temporais por amor do meu Senhor que me conferiu, assim como te parecer melhor. Disse-lhe Francisco: de manhã bem cedo iremos à igreja e, pelo livro dos evangelhos, conheceremos como o Senhor ensinou seus discípulos. Então eles foram até a igreja no outro dia de manhã. Levantando-se, pois, de manhã, com um outro de nome Pedro, que também desejava fazer-se irmão, vieram à igreja de São Nicolau, próximo da praça da cidade de Assis. Já apareceu outro irmão aqui, Pedro. Tendo entrado nela para a oração, e porque era simples e não sabiam encontrar a palavra do Evangelho sobre a renúncia ao século, pediam devotamente ao Senhor que, na primeira abertura do livro, se dignasse mostrar-lhes sua vontade. Vamos entender isso aqui um pouco, né? Como eles eram assim simples, não instruídos, né, no conhecimento das Sagradas Escrituras, então eles abrem aleatoriamente a Bíblia. No caso aqui, deve ser algum livro de leitura da igreja, né? Talvez uma espécie de lecionário, né, que ali contém as leituras ali da celebração eucarística. Mas estranho, né? Parece assim tirar a sorte, né? Mas a gente precisa entender o contexto, né? Hoje a gente não nem naquele tempo, nem agora é recomendado fazer isso, né? Abrir assim, de qualquer forma, as Sagradas Escrituras e ver o que Deus fala, né? Isso nós sabemos não pode ser assim. Mas nesse tempo aqui a gente tem que considerar vários fatores, né? E também a devoção popular, né? A crença popular daquele povo. Terminada, pois, a oração, o bem-aventurado Francisco, tomando o livro fechado de joelhos, abriu-o diante do altar. Também outra coisa que a gente tem que considerar, todo aquele que está aberto à vontade do Senhor, em oração, de certa forma, vai ali, se não entender aquela palavra, vai pedir ajuda, né? Então é alguém que está aberto, é alguém que está disposto, mesmo que não compreenda, buscar compreender. Na primeira abertura ocorreu aquele conselho do Senhor: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Descoberto isso, o bem-aventurado Francisco alegrou-se muito e deu graças a Deus.
mas porque verdadeiro adorador da Trindade quis ser confirmado por 3 vezes, 3 testemunhos, tríceps testemunho. Abriu o livro pela segunda e terceira vez, e na segunda ocorreu aquilo. Nada leveis pelo caminho, etc. Na terceira, porém, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. O bem-aventurado Francisco, tendo dado graças a Deus em cada abertura do livro pela confirmação do seu propósito e desejos há tanto tempo concebidos, por 3 vezes apresentada e mostrada, disse aos mencionados homens, Bernardo e Pedro: Irmãos, esta é a vida e a nossa regra, e a que todos os que quiserem juntar-se à nossa companhia. E depois e realizai plenamente como ouvistes. Então aqui Francisco, né, qual é a regra? A regra é viver o Evangelho. A regra não é simplesmente um conjunto de normas, né? O modo de se comportar moralmente. Na realidade, é o encontro com Jesus Cristo. A regra é justamente o Evangelho. Saiu, pois, o senhor Bernardo. Outra coisa antes disso, né? Francisco, Bernardo e Pedro, né, vão em busca do Senhor. É isso que a gente tem que entender. Francisco foi um sinal para eles, mas eles não vão simplesmente atrás de Francisco, né? A gente precisa entender, eu já falei no outro vídeo, né? O carisma não pertence a Francisco, é dom de Deus, né? Então Deus teve misericórdia do seu povo e agiu em Francisco de Assis. Pedro e Bernardo quer seguir essa manifestação de Deus. E ali Francisco, fazendo a vontade de Deus, foi sinal para eles. Quando Francisco mostra o Evangelho para eles, o que Francisco está dizendo? É quase assim, né? Quase igual a João Batista, não sou eu não, né? E parece que não tem nenhuma dúvida aí de Bernardo e Pedro, né? Não estão seguindo Francisco de Assis, né? Estão seguindo o movente aí do Espírito que se revelou em Francisco, que agora está revelando neles como ação de Deus, como vocação. Vamos lembrar bem disso para a gente não confundir, né? Senão a gente vai começar a achar aí que a gente tem que entender o franciscanismo como macaquear Francisco de Assis, né? E na realidade, Francisco de Assis nos leva ao encontro de Cristo, né? É isso que a gente precisa sempre entender pela espiritualidade franciscana. Saiu, pois, o senhor Bernardo, que era muito rico, e tendo vendido tudo o que tinha, e arrecadando muito dinheiro, distribuiu tudo aos pobres da cidade. Pedro também cumpriu plenamente o conselho divino como pôde. Então Pedro não era tão rico aí como Bernardo, né? E outra coisa, né? Já havia movimentos, né, neste período que deixavam todos os bens ou para viver como eremita ou às vezes para entrar no mosteiro, né? Apesar que o mosteiro às vezes eram bem equipados, bem assim, né? Para a Idade Média, claro, né? Mas deixavam todos os bens, né? E iam seguir aí Jesus Cristo. Mas existiam movimentos nascentes que já estavam ajudando os leprosos, né? Antes de Francisco mesmo. Francisco ele traz uma novidade, né? Por graça de Deus, nós já falamos, no sentido de viver uma vida nova, uma nova forma, vamos dizer assim, de vida consagrada. Mas já existiam grupos, pessoas ali antes de Francisco, 10 anos antes, 50 anos antes, um século antes, que já faziam algo semelhante, né? O que vai diferenciar Francisco a gente vai perceber, né? De pouco a pouco a gente vai perceber que é o homem da paz, não é aquele que vai bater de frente com as autoridades da igreja, né? Que não vai condenar ninguém, nem que usa roupas vistosas, nem os ricos, né? Então vamos entendendo pouco a pouco a diferença de Francisco com os outros movimentos da época. Quando a gente fala assim que Francisco não bateu de frente com os ricos e poderosos, a gente não está dizendo que ele foi conivente, né?
a sua própria vida revelava o testemunho, né? Aliás, já era revelação, era testemunho que aquela vida do luxo não era a mais correta, né? Quer dizer, não era a correta, né? Pedro também cumpriu, né, como pôde, doou o que tinha. Separados, pois, de tudo, ambos receberam igualmente o hábito. Aí recebeu uma veste, né? A veste, a gente, nossa, né? Que veste bonita. Hoje a gente usa o hábito, tem até aqui o hábito aqui atrás de mim. Aqui, o hábito aqui dos capuchinhos, né? Marrom. E antigamente, assim, na época de Francisco, era um hábito bem assim que ninguém queria nem ver, né? Tipo das roupas dos pedintes, né? Também do estilo dos leprosos. Então era uma roupa assim muito rústica, cheia de remendo, o que se podia usar, né? Como era um grupo nascente, a gente também tem que entender que eles também não ganhavam quase nada, né? Assim, de doações, somente aí a comida, depois com o tempo que vão ser reconhecidos, né? E às vezes causando alguns estragos na vivência do carisma, né? Então ele veste igualmente o hábito, pouco antes o santo tomara, depois que abandonou o hábito eremítico, né? Então que é esse novo hábito recentemente tomado por Francisco. E a partir daquela hora vivera juntamente com ele a forma do santo evangelho, a ele mostrada pelo Senhor. E por isso o bem-aventurado Francisco disse no seu testamento: o Senhor mesmo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do santo evangelho. Então aqui os companheiros, a legenda dos três companheiros, que é uma biografia escrita tempo depois, cita o próprio testamento deixado, que é um texto curto, como se fosse realmente uma herança que Francisco, antes de sua morte, resolve escrever e pede que os frades o tenham junto à regra. Muito bem, gente, é isso, tá? Terminamos o capítulo 8º da legenda dos três companheiros. Espero que tenha ajudado aí na sua reflexão e vamos caminhar. Então nós vamos passar no próximo vídeo para o capítulo 9, do modo da vocação de Frei Silvestre e da divisão que teve antes do ingresso na ordem. Muito bem, então aí a gente vai ver outro companheiro de Francisco chegando, né? Então Francisco se alegra porque agora ele tem companheiros de caminhada e companheiros no mesmo objetivo, né? Seguir Jesus Cristo. Não é simplesmente amizade, tá, gente? Olha, precisamos aprofundar essa ideia que hoje está muito equivocada, né? Fraternidade como igual a amizade. Peraí, amizade no sentido divino, sim. No sentido somente afetivo, a resposta é não, né? Então, assim, o fundamento da fraternidade é o seguimento de Jesus Cristo. E isso nos torna todos irmãos. Então, a missão vem, né? A vocação e a missão vem primeiro e ela depois se expressa nessa fraternidade evangélica. Fraternidade evangélica não está fundada na amizade ao modelo do mundo. Está fundada, a gente pode dizer isso, na amizade ao modelo de Jesus Cristo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Então é diferente do mundo hoje, né? Não tem nada a ver com fraternidade entendida como grupo de amigos, né? Não, amigos, nesse caso aqui, né? Fraternidade evangélica, amigos do Senhor. E aí todos são irmãos e partilham aí a mesma vocação, a mesma raiz, o mesmo fundamento e por isso amam uns aos outros. Paz e bem e até mais. Tchau.